para você que nos ouve pela Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Paulino. Nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE, trazendo sempre assuntos com temas relevantes para tirar as suas dúvidas e te deixar sempre muito bem informado. Hoje nós vamos estar abordando o tema, nós vamos falar de psicofobia. O que é isso? Então, senta aí, nos ouça na íntegra, que você vai já ficar sabendo sobre o que é a psicofobia. Ela é o preconceito social que marginaliza pessoas com transtornos mentais. Hoje, aqui no Entrevistas DPE, você vai ficar aí bem informado sobre esse assunto. Eu estou aqui com a nossa convidada de hoje, que vai nos esclarecer, nos prestar todas essas informações sobre a psicofobia. Eu estou aqui com a Gimena Araújo, psicóloga. Seja muito bem-vinda, Gimena, ao Entrevistas DPE. Muito obrigada. Obrigada, Adriana. Estou muito feliz pelo convite, principalmente por ser um assunto tão importante, né, para a gente abordar. Então, eu estou muito feliz com o convite de vocês. A gente que fica honrado aqui de receber os nossos convidados, sempre trazendo informação, novidade. E sobre esse tema, né, é um assunto novo, até para mim eu também nunca ouvi falar assim, como os nossos ouvintes, alguém que nunca ouviu falar, vai agora ficar informado sobre esse assunto. Então, para a gente começar aí a nossa conversa, conta para a gente, Gimena, como é que a psicofobia ela afeta a busca por tratamento de saúde mental? Bom, a busca, né, pelo tratamento, pelo acompanhamento aí na saúde mental, ela já é um pouco complicado, porque as pessoas têm um tabu, né, de buscar ajuda psicológica. Então, quando a gente encontra uma pessoa que sofre com a psicofobia, a pessoa tem medo, a pessoa tem vergonha, e isso atrapalha muito no processo do tratamento, na busca pelo tratamento, né? E não atrapalha só quem é alvo da psicofobia, mas quem pratica também. Porque imagina, se você tem esse preconceito, né, com a busca, caso você venha precisar de um acompanhamento psicológico, a resistência, né, para buscar esse tratamento vai ser muito maior. Né? Então, a gente pode pensar dessa forma que a psicofobia ela atrapalha não só quem é alvo da psicofobia, mas também quem a pratica. Tem muita gente, né? A gente deve muito quebrar essa questão desses tabus, até porque a gente, quanto ser humano, a gente deve evoluir cada vez mais. Com certeza. Hoje em dia, há umas décadas atrás, eu não sei se você já deve ter ouvido falar no Holocausto Brasileiro, né? Uhum. Era uma situação assim extrema que todas as pessoas que não tinham saúde mental perfeita ou algum tipo de problema era simplesmente jogado lá. Hoje não, a gente vem evoluindo cada vez mais e cada síndrome, cada problema mental, ele tem um nome, ele é diagnosticado hoje, as pessoas têm mais esse conhecimento, têm um pouco mais dessa informação, né? Mas mesmo assim, apesar de todos esses avanços, como você diz, ainda tem pessoas que têm, eu diria, a vergonha, né? Que hoje está dado esse nome de psicofobia. Psicofobia. Né? A pessoa tem vergonha de buscar ajuda pela forma com que ela vai ser acolhida, pela forma com que ela vai recebida ou pela forma com que a sociedade olha para ela. Isso é muito dificultoso para a vida da gente. Até eu falo isso como mãe atípica, porque por ter uma pessoa que tem síndrome, a nossa dificuldade em se integrar no mundo dos ditos normais é muito difícil. Às vezes você sofre ali o preconceito ali na tua cara e as pessoas nem conseguem disfarçar. Isso é muito difícil. Hoje em dia, né, a gente já tem uma caminhada longa aí na psicologia. Hoje os tratamentos eles são bem mais humanizados, né? Nós temos aí um cuidado maior, um zelo, um acolhimento, né, na hora que esse paciente chega buscando por acolhimento. Então, é muito importante que seja levada essa informação às pessoas, que hoje a psicologia ela é humanizada, né? A gente não tem mais esses absurdos todos que aconteceram,
Mas ainda assim, mesmo com todo esse caminho percorrido, a gente ainda enfrenta muitos tabus, né? Pessoas que não sabem mesmo como que é o tratamento, não sabem como buscar ajuda. E como você mesma falou, né? Por vergonha de reconhecer que precisa de um acompanhamento, vergonha de falar e do que as pessoas vão achar de mim por estar fazendo acompanhamento psicológico. Um exemplo eu te dou, quem busca psiquiatra, às vezes você tem ansiedade, você tem adquiriu algum tipo de transtorno, as pessoas taxam logo de doido. Inclusive, é a palavra mais chave para isso. Até hoje, mas na época da faculdade, todas as vezes que as pessoas me perguntavam qual curso você vai escolher, e todas as vezes que eu falava psicologia, infelizmente eu ouvia isso. E vai cuidar de doido. É médico de doido. E chega a ser bizarro, porque... E entra nessa área o psicólogo, né? E o psiquiatra. As pessoas acham, algumas pessoas, né? Não vamos generalizar tudo. Mas infelizmente, muitas pessoas acham que a pessoa está doido. E quando não se trata disso, você não sabe o histórico de vida de cada um e o que causou ali aquela síndrome, aquele tipo de problema mental que aquela pessoa adquiriu. Então, não se trata de uma loucura. A loucura até hoje tem um nome mais bonito, né? Como é que chama? Me refresca a memória, aquela bipolar, a bipolaridade, né? Até o nome ficou mais bonito. Tem alguns transtornos, né, que as pessoas costumam associar, como a esquizofrenia também, né? Tem ali as alucinações, então as pessoas costumam associar ali, né, a esse transtorno, a alguns transtornos, né? Então é bem complicado. E a gente já falando desses mitos, né, desses tabus que a gente tem que quebrar, quanto profissional, quanto pessoa, né, quanto ser humano, quais são os principais mitos e estereótipos aí relacionados aos transtornos mentais? Bom, fora esses que a gente falou aqui. Eu acho que é muito importante que a gente saiba desmistificar o que é o transtorno mental, né? Porque quando a gente fala que uma pessoa tem um diagnóstico, a pessoa acaba sendo reduzida a essa patologia, né? E automaticamente algumas pessoas entendem que esse ser humano agora é incapaz de exercer o seu papel enquanto cidadão. Isso não é verdade, né? Claro, existem transtornos que são mais severos, transtornos que demandam, né, de um tratamento mais intenso. Mas, na maioria dos transtornos, a pessoa consegue exercer o seu papel enquanto cidadão. A pessoa consegue trabalhar, a pessoa consegue ter uma família. Então, exercer o seu papel mesmo, né? Ter uma vida normal, vamos dizer assim, independente do seu diagnóstico, né? Então, eu acho que o maior mito hoje é que a pessoa se torna totalmente incapaz. E se a pessoa identificar o seu transtorno, se a pessoa fizer um tratamento adequado, né, ver ali qual que é a sua especificidade e o profissional souber trabalhar em cima disso e a pessoa aceitar o seu diagnóstico e entender que ela não é reduzida a esse transtorno, a pessoa tem uma vida completamente normal, né? Que não pode deixar de buscar ajuda, né? Por essas questões. A gente sabe que o olhar de muitas pessoas é muito julgador. Então, alguns profissionais que a gente, quando tem filho especial que passa nos acompanhamentos, os profissionais sempre estão ali falando para a gente, nunca julgue, né? Nunca julgue porque você não sabe a história daquela vida, o que levou a pessoa a ficar daquele jeito. Enfim, são N situações, né? Que eles sempre falam, a gente nunca julga, sempre recebe com muito amor, carinho e acolhimento, porque a pessoa já está com um problema. E aí você vai... E isso do profissional em si, aí o profissional ele tem que realmente ter esse olhar diferenciado, esse acolhimento e ser aí o diferencial na vida dessa pessoa, porque a sociedade, ela julga muito, né? Julga muito. É importante que o profissional saiba ser humano na hora de lidar com outro ser humano, né? Independente ali do seu histórico, independente do ambiente que esse indivíduo está inserido, é um ser humano. E de que forma os preconceitos, né? Outra pessoa com transtornos psicológicos, ele pode manifestar no dia a dia? O preconceito,
ele vem de diversas formas e, por vezes, ele vem disfarçado ali de uma brincadeira, né? Chega a ser até um bullying de vez em quando, né? Mas algumas pessoas, elas tendem a disfarçar. O preconceito, ele não vem... nem sempre ele vem descarado ali, né? No ato discriminatório para a pessoa, né? Por vezes ele vem quando você está no trabalho e você não quer conviver com uma pessoa que tem um transtorno. Você não quer trabalhar com uma pessoa que tem algum transtorno. Por vezes você não quer na faculdade, não quer fazer um trabalho em grupo com aquela pessoa porque aquela pessoa tem um transtorno. Então, a psicofobia, ela aparece de diversas formas, né? Então, é importante a gente saber identificar. A pessoa percebe, né? Quando o outro está se afastando dele, quando sai de perto, não quer estar ali no mesmo grupo de amigos. A pessoa identifica, assim. Acaba vendo uma exclusão, né? Exato. Dessa pessoa. Então, às vezes, é um pouco sutil, né? Talvez terceiros não percebam de imediato, mas quem é alvo, né, sempre identifica ali com mais facilidade, né? Exatamente. E quais são as consequências, né, da psicofobia no ambiente de trabalho e também na educação? Bom, algumas pessoas podem sofrer a psicofobia até na hora da contratação, né? Algumas pessoas podem não querer contratar exclusivamente por essa pessoa ter um transtorno, não por essa pessoa ser incapacitada de exercer tal função, né? Então, no trabalho pode haver essa complicação na questão do preconceito mesmo na hora de aceitar essa pessoa no cargo. Quando essa pessoa já está no cargo, algumas pessoas acabarem ou reclamando, né, porque essa pessoa tem algum privilégio porque tem tal transtorno, ou excluir a pessoa por ter tal transtorno, né? Na educação também, na hora que um adolescente, por exemplo, né, na hora de ir para a aula, pode ser algo completamente angustiante para um adolescente, porque ele se sente excluído ou porque não dão devida atenção, né? A gente sabe que em alguns casos, em alguns transtornos, o aluno ele vai precisar ali de uma atenção maior, vai precisar que tenha esse entendimento sobre o que está acontecendo com esse adolescente, para que ele possa não só se sentir incluído, mas para facilitar também na hora da aprendizagem, né? Porque alguns adolescentes podem ter não só adolescente, né? Criança também pode ter uma certa dificuldade na aprendizagem. Então, é importante que haja esse olhar mais cuidadoso, né? Esse olhar mais humanizado para não excluir esse aluno enquanto tenta incluir. Exatamente. Isso vai para todos os ambientes, né? Principalmente o escolar, o trabalho, principalmente nessa fase aí de criança para adolescente, né? Onde ocorre muito bullying. É uma fase que já é complicada por si só. Exato. Né? E crianças e adolescentes, elas podem ser cruéis por não entender a dimensão que esse bullying pode causar na vida de uma pessoa, né? O impacto que esse bullying pode causar. Por isso tão importante, né, o trabalho da escola, o Sim. trabalho ali de todos os envolvidos ali da escola, falar sobre a situação de cada aluno, desses que têm síndrome, dos especiais, dos que têm problemas, seja eles quais forem, explicar como é que ocorre, o que acontece, que nós devemos entender, aceitar para poder respeitar, né? E incluir, de fato, esses alunos no ambiente escolar, no trabalho, onde quer que seja. E o que você acha, na sua opinião, o que pode ser feito para combater a psicofobia na sociedade? Na sociedade, acredito que seja levar informação, né, para as pessoas, levar informação clara do que é o transtorno mental, além das consequências que a psicofobia pode causar na vida de um indivíduo, né? Então, isso deve acontecer desde a infância mesmo, né? Começar ali com a importância de levar a informação, desmistificar sobre o que é o transtorno mental, né? As pessoas elas já têm uma visão
estagnada ali, né, do que é um transtorno mental. E às vezes a pessoa não sabe o que é, mas imagina o que seja e pega isso como verdade. Então, é importante que haja, né, essa informação, que leve a informação para as pessoas. E hoje isso é tão, assim, afeta os jovens de uma tal maneira, né? Essa questão da escola, essa questão de falar o que não deve, pela falta de informação, pela falta de estar trabalhando esses jovens para que respeitem o outro pela aquela condição que ele traz ali, Exatamente. porque pelo fato de não saber o histórico, o que é que aquele jovem, aquela jovem passou, né, para estar daquela forma, ou se já nasceu daquele jeito. Então, eu sempre vejo por esse lado, vamos entender, compreender para poder aceitar e tem que respeitar, né? A gente sempre fala como mãe de criança com necessidade especial, se coloque no meu lugar e se fosse você, né? A gente sempre fala essa questão para gerar até mais empatia nas pessoas, né? E olha só esse transtorno, né? O que ele causa na vida da pessoa. A pessoa já está com dificuldade, ainda sofre aí essas questões de sentir o preconceito na pele por buscar ajuda, né? E muitas vezes está no seu ambiente ali de trabalho, de escola, onde quer que ela frequente, e passa por essa situação ali no seu hall de convívio, seja por familiares, turmas de amigo, colegas de trabalho ou colegas de sala de aula. Isso é bem complicado, né, na vida de um jovem. E isso desperta várias situações e cada um reage de uma forma, né? Exatamente. Uns mais tranquilos, outros reagem, pode ter assim sequelas, né? Isso pode trazer coisas aí, danos sérios. Com certeza. Isso vai também de cada indivíduo, né? Porque, como você falou, cada um lida de uma maneira. Mas a gente não sabe como que esse indivíduo vai lidar com essa situação, né? Então, é importante que haja a informação sobre, além do transtorno mental, sobre a empatia, sobre o respeito, né? Aprender, ensinar desde cedo, né? Pro seu filho, para uma criança que você tem ali um contato próximo, sobre o que é o respeito, sobre a empatia com o próximo, que nem todo mundo é igual, que algumas pessoas têm uma vida um pouco mais difícil, né? A gente não sabe o que se passa na vida de cada um. Então, é muito importante que seja ensinada para as crianças também, né? Como lidar com as pessoas, como não praticar o bullying, né? Porque, às vezes, eu acho que alguns pais ficam mais preocupados em ensinar como reagir ao bullying e acabam esquecendo de ensinar a não praticá-lo, né? Então, isso é muito Exatamente. importante também. Exatamente. Até porque sempre mais quem sofre muito mais são aquelas crianças que têm necessidades em alguma questão na sua vida, né? Sejam eles mentais, sejam eles físicos. Então, essas crianças, esses adolescentes tendem a passar mais, né, por essa situação. E assim, eu já trabalhei muito tempo em escola, já vi muita coisa. É complicado, E né? muito, nossa, a gente presencia muita coisa, são várias formações diferentes, são vários valores diferentes, e ali, quando está naquele grupo, todo mundo junto, você vê ali muita coisa. É Muita coisa verdade. mesmo. Você conhece todo tipo de formação, todo tipo de família, todo tipo de pessoa você conhece, porque ali na escola está todo mundo junto. Então, É, essa questão, né? Trabalhar o respeito. com Tem que começar certeza. de casa. De casa. E a escola é o complemento, né? Exatamente, eu penso exatamente igual. E entender também, né, que cada mente é um universo. Exato. Então, entender o que se passa ali na cabeça de uma criança, de um jovem, é bem complicado, né? Então, é importante que haja participação dos pais nesse processo. Que os pais eduquem, né? Tipo, tanto para eles, para os seus filhos, caso passem por alguma situação, como também a respeitar o próximo. Porque Exatamente. assim como sempre usar essas palavras, né? Eu como mãe falo sempre, aquilo que você não gostaria para você, não faça com os outros. E a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então vamos Exatamente. sempre praticar o respeito e a empatia. E você acha que a mídia ela contribui para a psicofobia? Se sim, de que forma? Eu acho que a mídia, ela pode ser, sim, um problema, né? Porque na hora de passar a informação, né? Qual informação está sendo passada? Buscar averiguar a informação que está sendo passada,
né? Então, eu acho que, de certa forma, é preocupante, porque a mídia, ela ela pode, né, ajudar a informar sobre o transtorno mental, a informar sobre a psicofobia, a conscientizar as pessoas sobre isso, né? Mas, de certa forma, se ela não for passada da maneira correta, com as informações corretas, ela também pode acabar incentivando um pouco, né, sobre a psicofobia, a escolha das palavras, talvez ali num comercial, na hora de fazer uma campanha sobre, né? Então, é bom ter bastante cuidado na hora de passar essas informações. A psicofobia, ela pode impactar o número de suicídios? Com certeza, com certeza. Porque na psicofobia, né, para quem está sendo alvo, se a pessoa tiver um transtorno de ansiedade, de depressão, pode ser um agravante, né? E caso a pessoa tenha algum outro transtorno, é possível que ela desenvolva a ansiedade e a depressão, podendo levar ao suicídio, né? E o Brasil, ele tá no ranking de suicídio, né? Desde a adolescência, inclusive o índice entre jovens é bem maior. A gente ouve falar muito, né? Infelizmente, nas redes sociais, e a gente sabe que são aí um universo de fatores que levam e agregam aí para os nossos jovens estar cada dia mais suscetíveis a esse tipo de coisa tóxica, né? Podemos, digamos assim. Por isso a importância também de saber o que o jovem está consumindo na internet, por exemplo, né? Porque às vezes, além de sofrer a psicofobia, esse jovem também pode estar praticando, né? Então, o ideal é que haja aí essa fiscalização, né? Para saber o que esse jovem está consumindo na internet, para não acabar contribuindo, né, para esse índice que é assustador. A internet é uma influência muito grande, né? Demais. É uma ferramenta ótima, mas que você tem que saber usar do bem para o mal. Quando ela é usada para o mal, quando os nossos filhos, adolescentes e jovens ficam aí vendo conteúdos que não é para a sua idade, conteúdos que não vão aí fazer bem para eles, e isso é um agravante muito grande para a nossa sociedade, assim, se a gente não tiver como família aquele autocontrole, né, em cima dos nossos filhos, aquele olhar lá em cima, o que é que você está vendo, deixando de ver, isso realmente pode sim desencadear aí uma depressão. Demais. Até porque a internet é um mundo assim muito competitivo, né? São coisas fora ali do contexto daquela criança que está vivendo ali, com outra realidade totalmente diferente, e aquilo causa um choque. Acaba tendo uma comparação totalmente irreal. Acaba tendo, principalmente nas crianças. Inclusive, já vi uma questão dessa no meu filho, por isso que eu te falei isso. Então, foi a hora de eu dizer, chega, você não vai assistir vídeo tal, você vai ver quando eu estiver em casa, e você tem tantas horas para usar o celular e eu quero ver o que é que você está vendo, e eu vou dizer se é saudável ou não para você. Ele começou a ver uns vídeos de crianças que tinham as coisas e tal, uma coisa totalmente fora da realidade dele. Uhum. E aí foi a hora que eu tive que parar, conversar, explicar e falar um monte de coisa. Explicar que a realidade não é igual àquela. Exatamente, mas aquela coisa minuciosa que você fala ali na linguagem da criança, pois eu tive esse cuidado. Esse cuidado. E quantas outras, né? E quantas famílias passam por essa mesma situação, né? E essa comparação não existe só na infância, né? Ali na adolescência. Na fase adulta também. Às vezes você está olhando aí as redes sociais, né? O perigo que é das redes sociais, da informação que as pessoas estão tendo, e acaba tendo essa comparação, e essa comparação ela pode ser muito pesada, né? Exato. Porque daí você fica tentando, por que ele sim ou não? Por que ele consegue ou não consigo? Né? Sem levar em consideração o teu histórico, a tua vivência, sem levar em consideração qual que é a tua realidade, qual que é a realidade do outro. Exatamente. E também tem a questão das mulheres perfeitas, né? Nossa. Para as mulheres dia de hoje, elas não têm ali o poder aquisitivo bom para estar se cuidando, não tem lá aquela beleza perfeita que mostra muitas ali na internet. Então tem essa comparação. A pessoa já tem ali uma baixa autoestima e fica vendo, nossa, eu nunca vou ser assim, poxa, por que eu nasci feio? Aí fica atrás de procedimentos e mais procedimentos, sem levar em consideração também que ali tudo é editável, né? A gente não sabe qual a verdade. Exato, hoje em dia. Então é importante ter esse cuidado.
Tem muito isso. E muitas outras coisas. E como é que diferencia aí um comentário, né, ingênuo de uma atitude psicofóbica? É isso. Psicofóbica. Esse nome às vezes trava. Psicofóbica. Eu acredito que um comentário ingênuo, ele vem de uma pessoa que realmente não tem acesso a essa informação ou tem acesso à informação e realmente não entendeu, né? Então, quando essa informação, esse comentário ingênuo vem e ele é, de certa forma, repreendido, a pessoa sabe ali aceitar, falar, tudo bem, eu não sabia, né? Me desculpa. E a pessoa aprende, né? Então, a informação, ela serve para isso, né? Para um comentário maldoso, que a gente percebe pelo tom que a pessoa fala, por mais que já tenha sido informado que isso não é legal, olha, fulano, esse comentário não é legal, esse comentário ele tem ali um preconceito por trás, e a pessoa consegue fingir ali que absorveu na hora e acaba usando de novo, né? Então, eu acho que essa diferença da reação da pessoa também, né? De como lidar com isso, depois que é informado que essa informação não é legal. Esse jeito de falar não é muito legal. Esse jeito de falar, ele é um preconceito, né? E muitas vezes ele vem também em forma de piada. Então, às vezes, solta uma brincadeirinha ali. Uma brincadeirinha e a pessoa fala, olha, eu me senti ofendido, não foi legal. Então, a brincadeira, ela acaba, ela perde a graça quando alguém fica ofendido, né? Então, acho que um comentário ingênuo, ele pode existir, claro, né? Uma pessoa, ele não tem uma informação, não sabe mesmo ali, né? E acaba soltando um comentário, mas a pessoa aprende. Já a pessoa com comentário maldoso, ela vai continuar fazendo, independente do quão avisada ela seja. E o pior é que tem gente de todo jeito, né? Às vezes você está falando ali, olha, eu não gostei de determinada situação. Tem pessoas que param, tem pessoas que continuam ali só porque você falou. Sim. Tipo, você falou, agora é que eu vou fazer. E isso não é muito prazer bacana, em realmente. Alfinetar o outro, exatamente. Né? E qual é o papel da internet, né, e das redes sociais na disseminação ou no combate à psicofobia? As redes sociais, ela tem um poder muito grande, né? Porque a informação, ela é acessada muito rápida de diversos lugares, né? Então, na hora de expor essa informação, tem essa questão do respeito, né? Hoje em dia a gente vê muito meme, tudo vira meme nessa internet. Então, por vezes o meme, ele vem de forma desrespeitosa. Essa piadinha na internet, ela vem de forma desrespeitosa. Então, assim, a pessoa tá ali, tá todo mundo rindo, tá todo mundo achando graça. Você acaba indo também, vou compartilhar porque eu achei engraçadinho. Sem pensar na consequência, né, de quem tá vendo. Às vezes a pessoa até envia diretamente para a pessoa, né? Então, acontece com bastante frequência. Então, eu acho que a rede social, ela é uma ferramenta poderosíssima, que ela pode ser usada para fazer muito bem, mas ela também pode ser usada para fazer muito mal, né? Então, a gente vai depender bastante na mão de quem que vai estar essa informação. E como os próprios pacientes, eles podem se empoderar contra o preconceito? Com o autoconhecimento, né? Que hoje a gente fala muito de autoconhecimento, não é fácil, é um processo, e o processo leva tempo, nem sempre ele é confortável, na maioria das vezes ele não é confortável, né? Então, ali, ter o autoconhecimento, entender, aceitar o seu diagnóstico, né? Entender o que você está passando, por que aquilo ali está acontecendo, por que você lida dessa forma. Então, o autoconhecimento, ele é essencial para lidar com essa questão da psicofobia, né? Até para saber lidar também ali no processo de que a pessoa comete ali a psicofobia com você. Então, o autoconhecimento, ele é de suma importância. Quais são os impactos psicológicos, né, de ser vítima de psicofobia? Os impactos são vários, né? A gente pode ver aí para uma pessoa que está precisando de um acompanhamento, né, de um acompanhamento psicológico. A pessoa pode resistir a buscar um acompanhamento, um tratamento, né? Isso pode agravar ali o transtorno. A pessoa que já está em um tratamento, em um acompanhamento, pode acabar desistindo do tratamento por vergonha, por medo, por receio de continuar sofrendo aí essa psicofobia,
fobia, né, às vezes também não quer expor em terapia o que está acontecendo, o que está sendo vítima. Não só em terapia, né, também não conversar com alguém próximo, não explicar o que está acontecendo, né. Então, a psicofobia, ela pode agravar e ajudar a gerar outros transtornos, né? Como eu falei anteriormente, às vezes você tem ali um TEA e você acaba desenvolvendo ali uma ansiedade muito maior porque você está passando ali sendo vítima, né, desse preconceito. E aí, para gerar uma depressão, pode acabar desenvolvendo ali uma depressão, alguma coisa. Então, os efeitos, né, as consequências, elas são inúmeras mesmo. A psicofobia, ela pode ser considerada uma forma de violência psicológica? Sim, pode sim. Inclusive, psicofobia é crime, né? Porque é um ato de discriminação, né? Então, é considerada, assim, uma violência psicológica, dependendo até uma violência verbal, né? Da maneira que você está ali falando. Então, a partir do momento que você oprime, você causa dano à saúde mental de alguém, ainda mais de forma proposital, ela pode sim ser considerada uma violência psicológica. Como é que você percebe a psicofobia na prática clínica? Na prática clínica, a gente tem o trabalho ali, né, de ter esse cuidado na hora de lidar com essa situação, porque é uma situação bem delicada, né? O paciente ele já chega ali fragilizado, por vezes não quer falar muito sobre o assunto, entra em negação com o seu próprio diagnóstico. Então, a gente tem ali um trabalho de fazer esse paciente entender que ele não é reduzido à patologia, né? Buscar ali desenvolver o autoconhecimento de forma natural, assim, e não tão pesada, sabe? Que não seja tão doloroso para esse paciente, para que ele possa saber lidar melhor, né? Porque às vezes, dependendo ali do transtorno, o paciente pode ter uma dificuldade ali na fala, né? Pode ter essa aversão à questão de interações sociais, né? Então, a gente tem que trabalhar de forma minuciosa, a gente tem que trabalhar ali sempre de forma humanizada, tentando fazer com que esse paciente se sinta o mais acolhido possível, né? E o mais compreendido possível também. Você já atendeu pacientes que relatam, né, sofreu preconceito por conta dos seus transtornos, e como é que isso impactou o tratamento? Olha, eu ainda não tive um paciente que chegasse com essa demanda, ainda bem, né? Mas com certeza, infelizmente, eu ainda vou passar por isso, eu ainda vou atender alguém que tenha sofrido, que esteja sofrendo, né? Porque infelizmente acontece muito, né? Muito, infelizmente acontece. Às vezes o paciente não quer levar para a clínica, né? Não quer levar, não quer lidar com isso dentro de terapia também, porque já tem que lidar com isso fora, né? Na vida real. Então, eu acho que é bem inevitável, infelizmente. Existe um grupo mais vulnerável à psicofobia, por exemplo, adolescentes, idosos, pessoas em situação de vulnerabilidade social? Eu acredito que a parte da adolescência ali, né? Da infância e adolescência seja tenham mais vítimas, né? Mas eu acredito também que dentro ali do mundo masculino, né? Por quê? Hoje, o número de pessoas que buscam por atendimento, por acompanhamento psicológico, é bem maior por mulheres, né? Então, eu acho que é uma questão cultural também. Os homens, eles crescem tendo essa coisa de que homem só adoece se for curioso, né? Então, para buscar ajuda, para buscar tratamento da saúde, de forma geral, já é um pouco mais complicada. Imagina buscar ajuda psicológica, né? Então, o homem ele tem essa coisa que ele tem que prover, que ele tem que proteger. Então, buscar ali como é que eu vou prover e proteger se eu estou precisando de ajuda psicológica, né? Então, eu acho que seja a ser até uma questão cultural mesmo. Então, acho que nos homens também, os homens eles praticam. E eles levam, a maioria das vezes, de uma forma de brincadeira, né? Se for parar para pensar, um homem quando faz 40 anos, qual é a maior piada que ele escuta? Que vai ter que fazer o exame de próstata, né? Então, já está ali enraizado essa
essa piada, essa brincadeira para fragilizar ali o homem que busca por atendimento médico, né? E isso interfere no cuidado, né? Isso interfere no tratamento. Com certeza. Da mesma forma também em questões psicológicas. Nossa, isso. E a gente como família, como pessoa, né? Como é que a gente pode incentivar a buscar por ajuda psicológica sem que o paciente ele se sinta julgado? A família tem que aprender, né, sobre o assunto, buscar se informar sobre o assunto, sobre qual é o transtorno, para que essa família possa acolher melhor, né? Então, eu acho que a família, o papel da família deveria ser acolher, acima de tudo, né? Mostrar empatia, mostrar ali, principalmente essa parte do acolhimento, porque na família que a gente tem ali o nosso refúgio, né? Então, é importante que a família tenha acesso à informação, que busque a informação para saber lidar melhor, de forma com que esse paciente ele se sinta aberto, ele se sinta acolhido, que ele se sinta confortável para falar abertamente sobre o que acontece, para daí ele poder buscar uma ajuda psicológica, né? Que ele se sinta acolhido, que ele se sinta ali incentivado pela família. Porque imagina, na família ter alguém que está banalizando o teu sofrimento, a tua angústia, o teu transtorno. Então, como que você vai buscar ajuda se a sua família está ali meio que te impedindo, de certa forma, né? Tá ali colocando obstáculos. Então, é importante que a família saiba acolher, que a família saiba, que a família entenda mesmo o que é esse transtorno, que a família saiba lidar, né? Então, quando um paciente, que eu digo que já buscou ajuda, né? Quando uma pessoa busca ajuda, é importante que a família abrace essa causa também, que a família entenda, que a família saiba acolher essa dor, essa angústia, esse momento que essa pessoa está passando. Exatamente, a gente tem que quebrar esse tabu em relação quando a pessoa tiver assim algum tipo de transtorno em relação à ansiedade, à depressão, mal do século, né? Mal do século. Muita gente, não vou dizer que todos, muita gente hoje fala, isso é frescura. Infelizmente ainda é falado, né? Gente, mas isso não é frescura, isso Não. é sério, isso é muito sério. Eu não tinha conhecimento do que era uma ansiedade. Eu achava que era uma pessoa ansiosa, que fazia as coisas rápidas e que não parava nem para respirar. Uma pessoa agitada. Uma pessoa agitada numa correria do dia a dia, né? Para dar conta aí das suas atividades, da família, da casa, etc., trabalho. Mas não. O negócio é bem mais sério, é uma condição mental que afeta o teu físico também. Então, Exatamente. É aquela questão, enquanto você fica ali sendo banalizado, julgado, isso é frescura, para com isso, não sei o quê, você pode controlar sua mente, olha só, até isso a pessoa ouve, né? Infelizmente, ela é obrigada a ouvir. Infelizmente, se a pessoa não tiver ali uma personalidade forte, der aquela virada de chave e dizer, não vou deixar isso me abalar, vou atrás de ajuda, realmente esse fator é um fator muito agravante. Até porque as pessoas tendem a relacionar que quem procura ajuda é uma pessoa fraca, né? Uma pessoa que buscou uma ajuda, um acompanhamento psicológico é uma pessoa fraca. E na verdade e não. É totalmente o oposto, né? É um significado assim, de força tão grande, porque a terapia não é esse mundo colorido que as pessoas acham, né? Você entra em conflito com suas questões, você enfrenta seus monstros, né? Então, você tá ali falando abertamente sobre algo que te gera angústia, precisa de muita coragem. Acredito também que seja um dos motivos das pessoas evitarem, né? Das pessoas ali estarem relutando para buscar uma ajuda psicológica, porque tem que ter coragem. Você tem que ter coragem. Você passa por vários processos, né? Até chegar a uma dita cura, né? E você revive o seu trauma, por exemplo, de várias e várias vezes. Tem pessoas que não têm problemas, dificuldades para falar, mas já tem outras bem travadas que têm sim muita dificuldade de falar. É aí essa questão que entra, né? A questão do não buscar. Depende de cada pessoa, como eu falei. Cada mente é um universo. Exato. Né? Por isso é também a importância de ter um diagnóstico diferencial na hora de dar o diagnóstico, né? Que ali é o diagnóstico do diagnóstico, para saber como lidar com cada pessoa dentro das suas especificidades. Né? Então,
Eu posso ter o mesmo transtorno que você e o meu tratamento vai ser totalmente diferente do seu, porque eu tenho as minhas singularidades e você tem as suas, diante das suas vivências, do seu histórico familiar, né, do ambiente ali que você está inserido. Então, é totalmente diferente. E pode ser exatamente o mesmo transtorno, mas ele, em mim, funciona de uma forma totalmente diferente da sua. E o contexto de cada um é diferente, Com certeza. né? Como é que as escolas e universidades elas podem também ajudar, né, na desconstrução desse preconceito desde cedo? Educar esses jovens, falar abertamente sobre a seriedade, né, desse assunto, das consequências que eles podem causar na vida do outro, né? Porque quando é criança e adolescente, por vezes solta algum comentário ali maldoso sem pensar nas consequências, sem pensar no impacto que pode causar na vida do outro, né? Então é importante que, além de levar informação para esses jovens, para essas crianças, que seja levada de forma clara, né? Que essa informação seja levada de forma clara. É importante também buscar envolver os pais, né? Não só em outras questões escolares, mas também nessa questão de falar abertamente sobre o bullying, sobre o preconceito, explicar para que os pais estejam atentos, não somente se o filho está sendo vítima, mas se o filho está praticando. Porque às vezes essa preocupação de será que meu filho pratica o bullying pode ficar um pouco de lado, né? Porque os pais eles querem proteger os filhos e é totalmente natural. Exatamente. Você abordou aí uma questão muito interessante, né? Os pais, na maioria das vezes, eles ensinam o filho a se proteger, A se proteger. mas não ensina como não fazer com os Não, outros, né? exatamente. Então é muito importante que a escola entenda esse papel de levar essa informação de forma clara e envolvendo os pais também, né? Porque por vezes os pais talvez nem passe na cabeça dos pais que o meu filho possa estar praticando bullying na escola, né? Porque os pais tendem a querer dar a melhor educação para o filho, então tá sempre querendo ali proteger, né? Mas é importante que haja esse olhar aí pelos dois lados. A gente sabe que também tem aquele comportamento diferenciado, né? Na frente dos pais, eles já impõem mais respeito, fica ali reprimido, mas quando chega na escola, vê aquele grupo de amigos, aí gosta aí um de aparecer e sair na frente, e tudo acontece, os jovens unidos. Um ali influencia o outro, né? Exato. Até pela questão da aceitação, né? Eu tenho que zoar aquela pessoa para poder ser aceita nesse grupinho legal aqui, nesse grupinho maneiro. Né? Então, a influência ali nos jovens é muito grande também. Eu vou aparecer fazendo graça para a turma, o pessoal vão rir e tal, mas não para pensar o agravante que está sendo na vida daquela pessoa que está sendo zoada. Ignorando totalmente as consequências dessa brincadeira, usando em aspas, né? Essa brincadeira que ele fez para ser aceito ali no grupinho, para parecer legal ali para um ou dois coleguinhas, né? Exatamente. E há alguma abordagem terapêutica específica, né, que ajude as pessoas afetadas pela psicofobia? Olha, a minha abordagem, por exemplo, é a TCC, né, que é ali na comportamental. Tem estudos, né, que comprovam ali que a TCC ela é bem eficaz, né, mas dependendo ali da abordagem que você escolha, né, porque também depende do paciente em si. Né? Tem paciente que se identifica melhor com a psicanálise, por exemplo. Então, acho que depende ali muito do paciente também, mas eu sempre vou puxar ali para TCC porque é a minha abordagem. E como é que identificar um profissional da saúde mental, né, produz discursos psicofóbicos? Essa palavra sempre eu acho que na questão da maneira como o profissional aborda, né, essa questão. Saber que um profissional, ele tem que ser humano, acima de tudo, né? Tratar esses assuntos que são assuntos um pouco mais delicados, tratar com a seriedade devida, né? E, por vezes, até nessa brincadeira também. Tá ali um profissional da saúde fazendo brincadeira com um transtorno, né? Então, chega a ser inaceitável, né? Convenhamos. Isso não é legal, principalmente quando se trata de um transtorno mental. Exatamente. A pessoa já está ali abalada, a mente totalmente insegura e vulnerável, né?
A gente ouve uns comentáriozinhos aí por algumas pessoas que isso não é bacana, mas que hoje já se tem um estudo sobre essa questão humanizada, sobre essa questão mental. Hoje a gente já ouve mais falar nessas questões. Inclusive, há alguns dias atrás eu conversei com uma enfermeira e a turma que ela estava formando, os alunos dela, estão trabalhando essa questão, estão humanizando mais as novas turmas, né? Porque tem aquela questão, o profissional está muito acostumado, a gente está acostumado a ver isso todo dia, então não quer dizer que te torne uma pedra de gelo. Você está lidando ali com o amor da vida de alguém, né? E olha que na psicologia aborda muito isso, né? Sobre ter empatia, mas se demonstrar apático. Né? Então, o terror dos alunos de psicologia é ter vontade de chorar durante uma sessão ali no meio da terapia. Né? Então, eu acho que é importante que haja essa humanização, né? Essa empatia, saber acolher. Né? Porque, imagina, você está indo buscar acolhimento, você está indo buscar ajuda. E aí você chega num ambiente, você encontra uma pessoa que tira sarro, uma pessoa que é desrespeitosa, chega a ser antiético, né? Você lidar ali, banalizar a angústia, banalizar o sofrimento do outro que está indo atrás de você, buscando um acolhimento, né? E um tratamento ali, uma coisa mais empática, né? Digamos assim. Isso é muito difícil. E a falta de acesso à psicoterapia gratuita, né? Isso agrava o problema da psicofobia? Porque daí a gente já entra numa questão de classe social, né? De levar não só a informação, mas levar também o tratamento, né? A gente até acha no SUS, né? Mas ali a demanda é muito grande. As filas de espera são enormes. O tempo de espera, enormes. então a pessoa acaba desistindo, né? Então, a psicofobia, ela é muito complicada, porque ela está em todo lugar. E os problemas não escolhem cor, raça, classe social, não escolhe e pode acontecer com qualquer pessoa, né? Exatamente. Às vezes, quando as pessoas ficam julgando nas questões, nossa, fulano é tão rico, quando se trata um ator, uma cantora, uma pessoa famosa, nossa, fulano, né? Tem tudo, por que tem depressão, mas vai ansiedade? Ter depressão por quê, gente? Se essa pessoa tem tanta coisa, a pessoa tem tudo. Não é só isso, né? É uma coisa que simplesmente o mental ele te sabota e aparece em você. São vários fatores, né? E identificar qual é o teu gatilho ou quais são os teus gatilhos. O que desencadeou aquilo ali, né? É um trabalho, né? Não é só a questão, as condições financeiras estão baixas e por isso desencadeia ali uma depressão. A questão não é essa, envolve inúmeros fatores, né? Inúmeros. Senão, se fosse assim, a gente só ia ter tratamento psicológico ali em projetos sociais, para pessoas vamos dizer assim, de baixa renda, né? Então, a depressão, ela não escolhe. E você ter um poder aquisitivo não significa que você vai estar livre de uma depressão, por exemplo. Infelizmente, né? A gente vê ali que são vários fatores, tem inúmeros fatores que podem influenciar, né? Desde o ambiente que você está inserido, o seu histórico familiar, a relação com teus pais. Então, tudo pode influenciar, né? Para que seja ali um gatilho na hora do desenvolvimento de um transtorno. Exato. E como é que a sociedade ela pode tomar o atendimento psicológico, né, mais acessível e acolhedor? A sociedade? Como é que ela pode tornar isso mais acessível e acolhedor? Eu acho que depois que a sociedade tem um acesso maior à informação e a sociedade entende um pouco mais sobre a gravidade, né, do assunto, eu acho que entra aí também uma questão de políticas públicas, né? Do que a sociedade... O que a sociedade pode fazer é respeitar, ter empatia, né? Não julgar o outro por ter essa condição, né? Por ter um transtorno, né? Então, tentar ali sempre apoiar, não julgar, né? No caso, tentar entender, buscar entender o outro de uma forma mais humana. Parar, né, com aquelas piadinhas de mau gosto, brincadeiras de mau gosto. Muitas vezes aquilo ali não faz bem para ninguém, né? Principalmente para a pessoa que tem essa condição já e uma pessoa que pode desenvolver isso, né? Às vezes não faz bem nem para a pessoa que
está falando, né? Porque talvez seja uma insegurança da própria pessoa, né? E ela quer externalizar jogando para o outro, né? Então, muitas vezes a gente vê isso acontecendo. E a gente, como sociedade, como família, como pessoas que convivem, né? Como é que nós podemos criar um espaço seguro para que as pessoas com transtornos mentais se sintam aí respeitadas e acolhidas? Eu acho que a parte principal, né, é buscar informações, buscar entender sobre o que é o transtorno, né, ter essa desmistificação do que é o transtorno, para a partir daí você saber ter empatia, porque não basta você ter empatia sem saber pelo quê, né, você não vai entender. É complicado você entender porque você não passa por isso. Mas aí, a partir do momento que você busca informação, você entende um pouco mais de forma ampla, né? Não de forma singular, porque você não é esse indivíduo que está passando, né? Mas quando você busca essa informação, você tem um entendimento de forma mais humanizada, você consegue ali entender um pouco sobre o que essa pessoa está passando, não totalmente, né? Mas ter ali uma breve noção. Então, você consegue acolher melhor, você consegue incentivar também a pessoa a buscar uma ajuda psicológica, porque você entende a necessidade de ter esse acompanhamento, né? Porque por vezes você pode falar assim, busca lá um psicólogo, mas por quê? Então, quando você entende, né, quando você busca a informação e você entende ali mais ou menos sobre o que você está falando, é mais fácil para você incentivar essa pessoa a buscar ajuda, né? Porque daí essa pessoa, ela não se sente pressionada, porque uma coisa é você incentivar, outra coisa é você pressionar, né? Então, às vezes, pode ter ali um efeito totalmente contrário. Então, é importante você saber lidar, você saber acolher, né? Se a pessoa tá te buscando para desabafar, por exemplo, né? Saber acolher essa pessoa, independente do que essa pessoa esteja falando ali um pouquinho. Porque se a pessoa tá te buscando, ela tá confiando em você de certa forma, né? Então, quando você tem esse conhecimento sobre esse assunto, você consegue abordar de uma forma melhor, de uma forma mais humanizada, né? De uma forma mais empática, e você consegue encaminhá-lo de uma forma mais sucinta, de uma forma mais leve, né? Para não ser uma pressão, né? Para a pessoa buscar ajuda. Exatamente. Sem nenhuma forçação, né? Sem estar ali impondo, você tem que ir, porque é isso aí que é a questão. Se você tem alguém querido na família que passa por isso, uma pessoa conhecida, e você perceber, não custa nada você buscar informação e falar ali da melhor forma possível. Olha, se você não buscar ajuda, isso pode virar isso, falando de forma preventiva, de uma maneira que ajude sem ferir a pessoa, né? Sem deixar ela pior do que ela já está se sentindo ali. Porque às vezes na hora que você vai incentivar, mas você não sabe muito bem o que falar, da Isso. maneira que Acaba fala, às vezes falando coisa errada. e você pressiona a pessoa. Então, tem o efeito contrário do que você queria inicialmente, né? Então, você queria incentivar a pessoa e você acabou criando um terror ali para a pessoa, né? Você pressionou, a pessoa ficou com raiva, a pessoa não soube lidar também com o jeito que você falou. Então, é bom ter buscar essa informação, né? Para que você consiga agir ali da melhor forma possível. Muito bom. E, Jimena, você gostaria de passar mais alguma informação, deixar mais alguma mensagem? Algo que eu não te perguntei, mas que você gostaria de falar? Eu acho que o principal, né, para hoje seria busque ajuda se você precisa, se você acha que está precisando de ajuda. Busque ajuda, ignore esse tabu, né? Vamos quebrar esse tabu, saiba que você não está sozinho, o ambiente ali psicológico, né, em terapia, ele foi feito para te acolher, ele foi feito ali, é um ambiente sigiloso, é um ambiente feito para te ajudar, para te acolher, né? Então, saiba que buscar ajuda psicológica não é um ato de fraqueza, longe disso, é um ato de coragem. E se você não tem um transtorno psicológico, mas você acha que precisa de ajuda psicológica de qualquer forma, busca, porque terapia é para todo mundo, né? Não tem essa coisa de, fulano precisa. Não, terapia é para todo mundo precisa de terapia. As terapias ajudam muito, elas transformam assim a vida da pessoa significativamente, porque já vi muitas causas assim de pessoas
que estavam passando por dificuldades, por questões emocionais, por questões financeiras, por questões familiares, inúmeras diversidades da vida aí, e a pessoa começou a fazer terapia e teve a vida assim totalmente transformada, totalmente modificada, porque ali você está perdido, você está cheio de problema e o profissional está ali para te dar o norte, para te dar aquela orientação mais acertada. E não tem, né? É como você diz, tem que buscar ajuda. A pessoa não pode se entregar e nem se deixar levar pelo preconceito alheio, porque isso só vai prejudicar cada vez mais. Tem que buscar ajuda, sim. Tem que ter essa coragem de buscar, né, ajuda e entender que talvez você passe por um desconforto em terapia. Como eu falei, não é um mar de rosas. Mas ali você está desenvolvendo o autoconhecimento, né? Está ali desenvolvendo o amor próprio, que por vezes ficou esquecido. Exato. Né? É um ambiente imparcial, né? Então você não vai ter ali um julgamento. É um ambiente seguro, né? Falando, acho que a melhor palavra para definir é que é um ambiente seguro. É essa segurança. Você pode ali falar abertamente sobre quem você é, sobre quem você quer ser, quem você já foi, né? Falar ali sobre diversos assuntos sobre a sua vida, e é um ambiente seguro, que é um ambiente que foi feito para te acolher, não para te julgar. Muito bom. E nós conversamos com a psicóloga Jimena Araújo. Nós falamos sobre a psicofobia, né, que é dado o nome aí do preconceito social que marginaliza pessoas com transtornos mentais. Eu quero agradecer a sua vinda aqui ao Entrevistas DPE e dizer que essa nossa conversa foi maravilhosa e muito informativa para gente que não conhecia ainda esse termo técnico, né? Esse nome que dá ao preconceito a pessoas que não têm coragem de buscar ajuda e que se sentem assim envergonhadas, né? De estar pedindo ali o socorro, tá passando por problemas e não tem coragem e sofre ainda uma série de agravantes aí no decorrer da vida, pelos grupos sociais que circulam ela ali. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de ter participado, foi muito enriquecedor, né, essa nossa conversa. Espero ter ajudado de alguma forma a esclarecer alguma dúvida, a incentivar pessoas a buscar ajuda psicológica e a conscientizar também, né, daí para quem já praticou a psicofobia de alguma forma, que entenda que as consequências, né, para quem sofre são bem maiores do que essa pessoa imaginava. Exatamente. E a você que nos acompanhou, eu espero que tenha gostado muito dessa nossa conversa. Repasse essa informação aí de muita importância, muita relevância para a gente estar sempre bem informado sobre tudo o que envolve aí a vida do ser humano, né? E muito obrigada pela sua companhia. Quero dizer para você que você também nos acessa pelo YouTube, Deezer e Spotify, a nossa Rádio Defensoria. Eu sou a Adriana Paulino e até a próxima. Tchau, tchau.